Vamos falar um pouquinho sobre o método hermenêutico concretizador. Então, vamos imaginar uma situação de um juiz que defere aqui uma reintegração de posse a uma comunidade indígena. Acontece que esse juiz ele começa a sofrer perseguição, ele começa a ser ameaçado. E aí, logo surge uma questão que versa sobre a possibilidade de remoção desse juiz, e a desculpa é que haveria interesse público. Então, a primeira coisa que um juiz deve fazer no momento de analisar esse próprio caso aqui é saber se há aqui uma guarida jurídica na Constituição para que esse juiz possa ser removido. Então, para ser removido, é necessário aqui, em regra, interpretar a Constituição. Então, a primeira coisa que se faz, segundo o método hermenêutico concretizador, essa proposta, esse pressuposto subjetivo. Então, o intérprete, ele vai primeiro ter uma pré-compreensão sobre o tema para obter o sentido da norma. Então, ele obtendo primeiro, quando a gente tem o sentido da norma, primeiro porque a gente leu a norma. Então, a gente sabe, a gente conhece aqui a norma para depois a gente ter os pressupostos objetivos, que o intérprete atua aqui como mediador entre a norma e a situação concreta. Então, primeiro vamos ter uma pré-compreensão, e para eu ter uma pré-compreensão, eu preciso fazer a leitura da norma, saber o que são esses interesses públicos. Então, é possível que esse juiz seja removido? É possível, mas para isso é necessário que haja aqui um interesse público, e não só, isso deve ser decidido por maioria absoluta dos membros do Tribunal Pleno. Então, esses membros do Tribunal Pleno, no momento em que eles pegam esse caso, eles têm aqui que ver se há uma guarida que na própria Constituição, se há alguma fundamentação, e a partir dessa fundamentação a gente tem aqui a nossa pré-compreensão do que seja interesse público, e aí sim a gente parte para o caso concreto. Então, diferente do que ocorre no método tópico problemático, que a gente parte do caso concreto para a norma, segundo Pedro Lenza, nesse caso, o método hermenêutico concretizador parte da Constituição. Então, a gente analisa aqui não primeiro o caso concreto, a gente analisa primeiro a norma constitucional para o problema. Então, é ao contrário. Então, ao invés de ser aqui igual o método tópico problemático, do caso concreto para o problema, para a norma, então, do caso concreto para a norma, que seria um método tópico problemático, daqui no método hermenêutico concretizador, a gente parte da leitura da Constituição, a gente entende o que é interesse público, e a partir dessa interpretação subjetiva, o intérprete, então, ele vai para a realidade, ele vai para o caso concreto. E assim ele faz esse círculo a todo momento. Ele lê a Constituição, vai para o caso concreto, volta para a Constituição e vai para o caso concreto. Então, é nessa possibilidade aqui, é nessa compreensão que vai sendo feita, nesse ciclo hermenêutico de compreensão de norma para caso concreto, norma para caso concreto, que se forma, então, essa hermenêutica concretizadora, esse método hermenêutico concretizador. Método são aqui parâmetros, é como se fosse uma receita. Então, o método que eu te dou aqui é o método hermenêutico concretizador. Então, se estamos aqui com um problema, primeiro a gente parte do pressuposto que o juiz fez, o tribunal pleno aqui, ele fez uma leitura da Constituição a partir do seu modo subjetivo aqui de compreensão,
do mundo, ele compreende primeiro a Constituição, entende o que seja interesse público, que está diretamente ligado a direitos fundamentais, e a partir disso ele pode analisar se isso seria interesse público ou se isso seria aqui uma mera perseguição a um juiz. Então, primeiro aqui a gente vê o método que ele parte do pressuposto subjetivo. Leitura da Constituição, são pessoas técnicas, são intérpretes que têm a sua pré-compreensão sobre o tema aqui. Por quê? Porque eles são estudiosos, então são esses estudiosos que a partir da sua pré-compreensão da própria norma, então começa pela norma e não pelo caso concreto, essas pessoas, esses estudiosos, eles têm uma pré-compreensão sobre o sentido da norma. Então, primeiro passo, entendimento. O primeiro passo é o entendimento aqui. Entendimento que parte da Constituição. Então, pressuposto subjetivo, uma pré-compreensão do próprio intérprete, para depois um pressuposto, haver aqui um pressuposto objetivo. Que aí sim o intérprete sai da norma, não é que ele vai só para o caso concreto, ele sai da norma e faz essa mediação entre norma e situação concreta, aqui mediação entre norma e situação concreta. E há aqui um círculo hermenêutico, que é o movimento de ir e vir. Movimento de ir e vir por meio dos pressupostos subjetivos e objetivos. Então, vamos analisar aqui como seria isso. Primeiro, o que o intérprete fez? Ele fez a leitura da Constituição. Artigo 95, os juízes gozam das seguintes garantias: em regra, inamovibilidade, salvo por motivo de interesse público. E aí ele parte da compreensão do que seja interesse público. Então, interesse público é aquilo que versa sobre direitos que são direitos fundamentais, como vida, segurança, saúde, propriedade. Então, tudo isso versa sobre direitos públicos. Então, interesse público. Então, esse interesse público é um conceito aberto que vai exigir ainda mais uma interpretação aqui em um âmbito subjetivo do próprio intérprete. Depois que ele fez isso, que ele já tem a compreensão técnica, ele parte para o caso concreto. Caso concreto, o juiz sendo ameaçado porque ele concedeu aqui uma reintegração de posse para uma comunidade indígena e, de repente, cai aqui um processo no Tribunal Pleno que deve votar aqui por uma maioria para que possa haver essa remoção. Então, por maioria absoluta dos membros do Tribunal Pleno, por meio de decisão fundamentada. Então, eles precisam fundamentar uma decisão. E aí, no momento de deferir ou indeferir que esse juiz seja removido, qual é o trabalho? Os juízes já fizeram uma primeira leitura da Constituição, então eles já têm uma ideia da lei. E eles vão para o caso concreto, mas assim não basta. Então, eles precisam
ter aqui um círculo hermenêutico para concretizar esse método hermenêutico concretizador. Então, a todo momento, eles analisam o caso concreto e voltam para a Constituição. De novo, analisam o caso concreto, observam se aqui tem interesse público e voltam para a Constituição. Então, não parte do caso concreto aqui, parte de uma análise subjetiva do texto constitucional para que depois eles possam observar a situação concreta. Então, é isso.